Fala pessoal, tudo jóia? Bom, comentando mais algumas coisinhas sobre a dica para a saúde em relação à energia, a parte física, suplementação. Mesma coisa que eu gravei nos outros 2 ou 3 vídeos anteriores, agora voltado mais para a pergunta que vem em relação ao fígado. Não é tanto meu foco, tá? Ficar falando de medicina oriental, medicina natural, porque não é tanto a minha pegada, é mais de prática interna, né? Parte mais de Qigong, Tai Chi, Yoga, enfim, alquimia interna, que é as coisas que eu conduzo mais. Mas tenho conhecimento que quando a gente se torna professor de algumas linhagens ou instrutor de alguma coisa, a parte de medicina natural entra, via de regra, nos estudos. Então eu estudei com meus professores ao longo dos anos, e quando me tornei instrutor e professor de algumas linhagens, acabei aí desenvolvendo também um pouquinho essa parte dentro dos meus estudos. Então, como eu sempre digo, não sou dono da verdade, médico nem nutricionista, nem nada. Não tenho tempo e nem paciência para ficar editando publicação. Então, para quem gosta de reclamar de barriga cheia, às vezes eu falo algumas palavras erradas, falo palavrão de vez em quando, que eu gravo da forma natural aqui, como se estivesse conversando com amigos. Quando eu montei o canal, foi para conversar com amigos. Lógico que tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. A única coisa que eu não entendo é quem não gosta, porque que pelo menos não me passa uma crítica construtiva do porquê não está gostando. Se menos falar, que coisa horrível, não, isso daí não tem nada a ver, mas também não explica o que é certo. Desde que a gente tenha respeito pelas pessoas, o respeito ajuda ambos a se desenvolverem. Agora, se não há respeito, então entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Em relação à parte do fígado, tem a ver com isso também, né? Eu não estou preocupado com quem gosta ou não, porque senão gera raiva. E raiva machuca o fígado. Então, em relação ao fígado, a primeira coisa que as pessoas têm que olhar hoje em dia é excesso de toxina física e emocional. Isso eu vou repetir para todos os órgãos do corpo ou qualquer coisa que for postar em relação à saúde. Tudo tem relação com a parte emocional e tudo tem relação com a parte alimentar. Então, tudo que a gente consome através dos pensamentos ou alimentos, do nosso meio interno e externo, vai conduzir a energia de uma forma distinta no corpo. Por isso que tem muita gente que come porcaria e nunca tem nada, nunca fica doente, além da resistência natural, que normalmente são pessoas muito alegres, tudo, tem as suas exceções, e pessoas que acabam aí cultivando um hábito grosseiro ou muito denso em relação à energia do fígado, acaba tendo uma série de problemas no corpo e não só no fígado. O fígado é considerado pela energia o general do fogo. Então, ele é o general. Ele vai mandar a coisa toda. Por que a gente fala general do fogo em alguns sentidos e general só em outros? Porque quando o fígado está muito desequilibrado, como ele é o general, ele está lá no nosso fígadozinho, aquela energia está ali movimentando, o órgão é o fígado, a vesícula é a víscera. Então toda a vesícula é oca em relação ao órgão que é denso. A vesícula está atrelada ao fígado. Quando o fígado está em excesso, ele vai mandar a energia dele, que é de madeira, né, para o coração, que é o ciclo de geração da energia. E o coração é fogo. Então, alguns professores, algumas pessoas sinalizam que o fígado é general do fogo, porque ele controla se o fogo aumenta ou diminui em relação à energia gerada no corpo. Então, tudo que a gente está com excesso de raiva vira ódio, que o ódio é a energia negativa vinculada à energia do coração, a energia de fogo. Então, o fígado, raiva ou alegria, felicidade, né? E o ódio, quando a raiva já aumentou demais, né? O fogo já cresceu demais, o coração entra em ódio, aí pode dar infarto, uma série de coisas. Tem uma série de vídeos aí na internet que podem estudar aí na parte para quem estuda medicina chinesa ou para quem trabalha aí nessa área. Então, estou falando mais do aspecto energético e mais espiritualista da coisa, tá? Bem leigo, só para o pessoal começar a entender, principalmente quem está buscando estudo, pois quem quer se aprofundar tem que estudar mais a fundo, né? Aqui não é um vídeo de aula, aqui é um vídeo de comentários para quem já está praticando algo e quem está se desenvolvendo. Então, o fígado tem que estar saudável para o nosso corpo estar saudável. E assim como muitos órgãos nossos, né, o fígado ele gera pequenos cristais, pequenas calcificações, que se não tiver um trabalho legal nele, pode gerar pedras, essa pedra vai para a vesícula, e aí a pessoa perdendo a vesícula, de acordo com alguns médicos, encurta aí um tempinho em relação à vida. Porque daí vai ter que ter uma compensação, principalmente das questões enzimáticas, isso é bem sério, o fígado vai ter que fazer compensação. Então, tudo no órgão tem função. Lógico, tem coisas que em relação à ancestralidade o corpo usa mais ou menos, e o nosso corpo tem um poder absurdo de conduzir a energia de uma forma que ele cria uma compensação quando falta algo. Então, se não tem a vesícula, o fígado compensa,
Se não tem o baço, o estômago e o pâncreas compensa. Então o corpo, de certa forma, ele tem como se ajustar até determinado ponto. Quando a energia do órgão satura e ela entra em estado de inversão, né, da energia, ela se torna destrutiva, sai de um ciclo de geração ou de sustentação para um ciclo de destruição da energia. Então o fogo começa a destruir madeira e assim sucessivamente, que nem o pessoal vê aí quando estuda a parte de órgãos internos. Então, em relação à suplementação, fígado gosta de muitas coisas, mas não gosta muito de leite, então tem que tomar cuidado. Se for, tem que ser azedo, fermentado. Fígado não gosta de carne. Fígado não gosta, obviamente, de álcool em excesso. Um vinhozinho de vez em quando, óbvio que não vai fazer mal nenhum, mas o excesso não é bom. Não gosta de remédios, de maneira geral, principalmente coisa sintética muito pesada. E o fígado se expressa nos nossos olhos. Por isso, quando a pessoa está muito bêbada, está muito estressada, está com muita raiva, fica com o olho vermelho, cheio de risquinhos vermelhos. É a manifestação do fígado no corpo, está nos olhos. Os olhos, reflexo da alma. Fígado, a gente tem aí uma parte da energia vital também do corpo, atrelada à parte espiritual. Então, o nosso fígado, inclusive, é o órgão, todos se regeneram até certo ponto, mas o fígado é o órgão que mais se regenera, é o mais rápido. Por quê? Então, quantidade de toxina que ele tem que trabalhar. Então, a gente tem que comer alimentos corretos para ter um fígado mais saudável. Folhas verdes escuras, chazinho de boldo quando está precisando, chá de carqueja, excelente para fígado. Comer jurubeba, por sinal eu gosto de coisa amarga, né? Então acaba ajudando aí não só o fígado, mas o coração também. Tudo que ajuda o fígado no ciclo de geração de energia acaba ajudando o coração, e como ele é o general do corpo, acaba ajudando todos os órgãos. Lógico, vamos estudar aí para poder entender, principalmente qual é o alimento que rege o seu organismo. Então tem uma série de suplementações boas para fígado. Clorela também é muito boa, sempre comento, né, há muitos anos. Clorela é muito boa, é uma alga verde de alta concentração de clorofila, um monte de coisa, além de tirar metal pesado do corpo. E metal pesado para o fígado é bem complicado, né? E dali começa a dar problema. Então o fígado tem que ser bem trabalhado, ele se manifesta ali nos nossos olhos e também rege os tendões do nosso corpo. Então todo problema relacionado a tendão está também atrelado ao fígado. Por isso, quando a gente está com problema de tendão, a gente tende a consumir uma suplementação que é o gengibre, nosso famoso gengibrinho, 1001 utilidades, né? Então, umas 2, 3 rodelinhas por dia de gengibre natural. Masca ele, come, ou coloca na alimentação, ou faz um chazinho com um pouquinho, só uma pitadinha de açúcar mascavo e gengibre. Aí toma ele quentinho, isso é muito bom para o organismo. Inclusive, para as mulheres que têm muito cólica, né? Acaba tendo muita cólica. Isso também no ciclo de energia está atrelado, de certa forma indireta e direta, para alguns sentidos, para o fígado. Por causa da questão sanguínea. Drena muito sangue do corpo, né? Drena muita energia. Então acaba também danificando ali. Então é bom comer alimentos que fortaleçam. Não está relacionado só a rins, que é o ciclo de água, está relacionado à madeira também. E isso muda muito o comportamento, inclusive da energia, por isso que gera muita raiva em algumas pessoas. E se você tende de 3 a 5 dias antes a equilibrar a alimentação corretamente, com produtos mais assertivos em relação ao corpo, tira o excesso de ácido, de leite, de carne, de açúcar, principalmente coisas que machucam o fígado, tende a ter um ciclo um pouco mais tranquilo. Então, quem exacerba muito, né, força demais com açúcar, com doce, com leite, com bebida, o fígado, principalmente no ciclo menstrual, tende a sentir mais dor. Não é regra, claro, né, não sou dono da verdade, cada um tem seu corpo. Mas fígado tem que tomar cuidado, sim. Não deixar ser prejudicado, até porque os tendões depois pagam um preço também. E a gente tem que trabalhar aí o alongamento do corpo para ajudar a fortalecer. Então prestem atenção à inflamação no corpo, cuidado hoje em dia, questão de coisa que o pessoal está pondo no corpo, não só em questão alimentar, né, como de outras coisas também. Fiquem atentos, precisa depurar o fígado, limpar direitinho, manter ele saudável para o nosso corpo estar funcionando bem também, tá certo? Então tentei responder por cima aqui, só para dar uma pincelada. Tá ligado à energia espiritual de uma série de formas, não tem a ver com raças, tem a ver com energia vital. Então, tudo que a gente fortalece no corpo não tem que ser um órgão, a gente tem que fortalecer de forma sistemática, para o nosso corpo estar saudável, não só interna, mas externamente. A gente unifica interno e externo para ter harmonia do céu e da terra do corpo, né? Então, a gente estando em harmonia com o céu e com a terra, como dizia o Imperador Amarelo, aí as coisas tendem a fluir de uma forma mais harmônica. Um abraço, tudo de bom.